Bom, boa noite, pessoal. Vamos chegando, então, para a nossa aula de hoje. Aula de Química, né? Vão separando aí, então, o caderno, a caneta de vocês, um chimarrãozinho quem tiver, um café quem preferir. E vamos estudar um pouquinho mais sobre Química hoje. Começando a nossa segunda-feira com todo gás, como sempre, motivados para a gente se sair bem no Enem, tá? O tema da aula de hoje é isomeria, mas hoje, particularmente, eu tenho uma novidade para contar para vocês fora do nosso tema de aula que a gente vai trabalhar hoje. Então, pessoal, vocês já estão acostumados com essas carinhas aqui do nosso time da Química, né? São o professor Matheus, eu, a professora Isis e a professora Janaína, que viemos trabalhando com vocês esse tempo todo até agora. Pretendemos trabalhar com vocês até as vésperas do Enem, tá? Esse time continua firme e forte, cheio de gás para trabalhar com vocês, para passar conteúdo, para a gente ajudar vocês a como assimilar esses conteúdos de uma forma bem aplicada, né? Conforme a prova do Enem. Mas hoje eu vou apresentar para vocês o nosso time que está aumentando. Então, hoje eu trouxe essas 4 novas carinhas aqui, tá? Dos profs novos que estão integrando o time da Química no desafio. Então, agora nós não somos mais 4, nós somos 8 professores. E esses novos professores estão entrando para integrar esse time, para acrescentar um pouco mais de conteúdo de Química, para acrescentar uma visão diferente do ponto de vista deles, para auxiliar vocês também no sistema de monitorias que a gente vai começar a fazer com vocês, trabalhar exercícios aplicando aqueles conteúdos que a gente está trabalhando nas nossas aulas aqui online, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre quem são eles, a formação deles e com quem, então, vocês vão estar trabalhando, além de nós, os 4 que vocês já estão acostumados, tá? Então, pessoal dos profs da Química, se alguém quiser entrar aí, abrir a câmera, fiquem à vontade, entrem para o pessoal conhecer vocês, tá? Primeira aqui do nosso time é a prof. Thaís Ruas Viegas. Ela é tecnóloga em agroindústria. Atualmente, ela está cursando licenciatura em Química. Então, ela já tem uma base bem grande de Química, né? Está trabalhando nessa parte da licenciatura mesmo para dar aulas de Química. Ela já é especialista em ciências e tecnologias da educação também. Então, essa parte de passar conteúdo, de ensinar as pessoas, ela já está bem aprimorada, tem uma didática bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar dela. Então, é a primeira carinha que eu estou apresentando para vocês nesse fim de tarde, nesse começo de noite de segunda-feira, tá? Então, o próximo prof que está integrando também o nosso time da Química é o Thales, tá? O Thales, ele é licenciado também em Química, já trabalha com Química há um bom tempo, também é um prof que explica as coisas bem detalhadas, tá? E o Thales é formado ali no KBG, então é mais um prof que está entrando junto com a gente. Nossa próxima prof é uma menina bem novinha, que é a Kelly, essa carinha linda. Dá oi aí, Kelly. Kelly, queres abrir tua câmera para o pessoal te conhecer? Tá bem, rapidinho, então. Então, já que a Kelly está aí, ela vai abrir a câmera dela. Eu vou falar um pouquinho, né? Ela... Oi, Kelly, tudo bem? Eu tô vendo, acho que todo mundo deve estar vendo também. Tá bem, prazer, viu? Então, pessoal, a Kelly, ela é técnica em Química já, pelo IFSU, e atualmente ela é acadêmica em Medicina, acabou de passar no Enem e está na Medicina, nem começaram as aulas dela ainda, mas ela está aí super empolgada, com um conhecimento grande em Química, que ela já tem por ser técnica em Química, né? E também já tem essa base de estudos de quem vem penando para entrar na universidade pelo Enem, no curso de Medicina, que a gente sabe que é super difícil. Então, é uma pessoa que vem agregar bastante para vocês, porque ela está nessa mesma luta, acabou de vencer essa luta, na verdade, que vocês estão aí batalhando para conquistar também. Então, se tu quiser falar alguma coisa, Kelly, fica à vontade.
Eu quero dizer que eu estou à disposição para ajudar todo mundo, tanto em química quanto na questão do nervosismo. Se alguém quiser conversar, estou sempre à disposição, viu? E eu passei pelo PAV, mas já fiz Enem, então eu entendo um pouco do Enem também. Então é isso aí, pessoal. A Kelly, ela é mais uma... Tchau. Ela é mais uma prof que vai integrar o nosso time, que vai estar trabalhando com vocês. É uma pessoa que realmente está aí numa condição muito próxima de vocês e que conseguiu conquistar o mesmo objetivo que vocês têm, que é o ingresso à universidade, né? Então, uma pessoa que vocês podem trocar uma ideia bem legal acerca desses temas. Aproveitem, entrem em contato com ela. Ela vai estar trabalhando tanto nas nossas lives aqui, nas aulas online, quanto na monitoria, também auxiliando vocês. Fiquem bem à vontade. E a última pessoa que vem para compor o nosso time, então, é a Alex. A Alex, eu estou vendo que ela está aqui também, está presente na sala. Alex, se tu quiser entrar aí também, dá um oi para o pessoal, fica à vontade. A Alex também é licenciada em Química, formada em Química Licenciatura. Oi! Atualmente, ela é mestranda em Ciências e Tecnologias da Educação. Então, ela está nessa mesma batalha, ela sabe muito bem o conteúdo da Química e sabe como passar. Quem já nos acompanha no desafio, se a gente tem algum ex-aluno aqui, já conhece a carinha dela, porque ela teve o ano passado conosco, promovendo uma oficina lá no desafio sobre saponificação, então foi muito legal, e agora ela entra para compor o nosso time para agregar. Fica à vontade se quiser te apresentar aí, Alex. Bom, eu acho que é isso daí. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por compor esse grupo que eu admiro tanto e que eu me coloco à disposição, tanto nas aulas online como nas monitorias, para tirar as dúvidas de vocês e auxiliar para que todos façam uma prova maravilhosa do Enem, tá? E acho que no mais é isso. Qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato depois ou pelo chat, tiver alguma dúvida, pode me chamar porque eu estou à disposição. Obrigada, Alex. Então, pessoal, vocês estão conhecendo agora a nossa nova leva de professores que estão integrando a nossa equipe. Agora nós não somos mais 4 apenas, nós somos 8 professores. Então, a disponibilidade da Química para vocês aumenta bastante, né? Porque a disponibilidade dos nossos horários vai aumentar em função de nós sermos mais. E a gente espera que vocês gostem do trabalho dos novos professores, que vocês possam aproveitar bastante, né, a chegada deles, para poderem absorver bastante coisa, tirar dúvidas, marcar horário, que a gente vai estar à disposição, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje sobre o tema de isomeria. Quem acompanhou a primeira aula, aquela que eu dei, que era sobre uma revisão básica da química, a gente falou sobre o básico da química orgânica, tá, pessoal? Lembrando que eu, Prof. Michele, estou trabalhando com vocês principalmente pontos vinculados à química orgânica. O que eu pedi para vocês no início, quando a gente começou com as lives? Quando vocês forem anotar a matéria, né, a nossa química geral, assim, do Enem, ela é dividida entre nós para a gente trabalhar a química orgânica e a química geral, tá? A química geral vai entrar a parte inorgânica também. A química orgânica, como eu já tinha falado para vocês, é aquela química que estuda os compostos que contêm carbono, tá? Os derivados do carbono. Além dos átomos de carbono, existem alguns outros átomos que compõem essas moléculas, mas o principal deles é o carbono. Então, dentro desse conteúdo, nós começamos a ver um pouquinho sobre o básico da química orgânica para vocês relembrarem, naquela nossa primeira aula. O que aconteceu? Ao final da nossa aula, eu ia trabalhar o tema com vocês, isomeria. Como não deu tempo, é muito conteúdo realmente, eu acabei deixando para vocês o link de um vídeo meu no YouTube, que é um resumão que a gente fez no final do ano, no desafio do ano passado, sobre isomeria. O que é aquele resumo? É para o pessoal que já estudou isomeria, para lembrar os principais pontos, porque realmente é um resumo bem pontual. É para saber quais são os tipos de isomeria e como que ela é aplicada. Aquela revisão mesmo de véspera de prova, tá? Então, como fica bem por cima para vocês, e eu andei investigando as questões do Enem, encontrei várias questões que tratam do tema isomeria, eu resolvi trabalhar um pouquinho mais a fundo com vocês hoje sobre esse tema. Então, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma.
Embora a isomeria seja um tema bem mais conteudista do que os outros temas que a gente aplica bastante mais, a gente vê que o tema isomeria, ele vem dentro de várias questões. Então, o Enem vem, ao longo dos anos agora, cobrando esse tema, vocês precisam ter esse conhecimento, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo o conteúdo de isomeria, e vamos aplicar também em questões que foram retiradas exclusivamente do Enem, para vocês verem que realmente está sendo aplicado, está sendo cobrado e de que maneira está sendo cobrado, tá? Então, esse tema isomeria, como eu tinha comentado com vocês, para quem assistiu aquele vídeo lá, isômeros são substâncias que apresentam exatamente a mesma fórmula molecular, e eu espero que vocês lembrem o que é a fórmula molecular, né? Que é aquela fórmula onde diz todos os átomos que compõem a molécula e quantos desses átomos estão compondo a molécula. Então, para ser isômero, tem que ter exatamente a mesma fórmula molecular, ou seja, exatamente o mesmo número de átomos de carbono, de hidrogênio, de qualquer outro elemento que for compor essa molécula, tá? Mas apresentam alguma diferença na sua estrutura, ou seja, a sua fórmula estrutural, ela é diferente. Se eu for contar, eu tenho o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, o mesmo número de oxigênio. Se eu tiver nitrogênio, enxofre, cloro, vai ter o mesmo número nas duas ou mais moléculas. Então, pessoal, isomeria, ela trata de um fenômeno que é caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes, tá? Que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas, ou diferentes fórmulas estruturais. E quando eu falo ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes, vocês vão ver que uma mesma fórmula molecular, ela é capaz de ter muitas diferentes fórmulas estruturais. Então, a partir, às vezes, de uma fórmula molecular, a gente consegue ter 5, 6 compostos diferentes na sua estrutura, contendo exatamente o mesmo número de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio ou qualquer outro átomo, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Então, pessoal, eu trouxe aqui um caso bem tradicional da química, quando o assunto é isomeria. Vocês observem aqui, ó, nesta porção, tá? Em que eu tenho C2H6, ó, o que isso significa? Essa é minha fórmula molecular e na minha substância eu vou ter 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, eu trouxe aqui um quadro que eu quero que vocês observem, que aqui tem a fórmula estrutural e as propriedades das substâncias. A primeira coisa que eu quero que vocês observem, quando vocês olharem aqui embaixo, ó, essa substância tem a mesma fórmula molecular que essa substância aqui de baixo. Ambas têm a fórmula molecular C2H6O. No entanto, o que vocês observam? A primeira substância, ela se chama álcool etílico. Esse não é o nome oficial, pessoal. Se a gente for verificar aqui, ó, quando a gente vai dar a nomenclatura pela IUPAC, vocês sabem que a gente trabalha com um prefixo, um intermediário e um sufixo, certo? O prefixo diz respeito ao número de carbonos. O intermediário diz respeito ao tipo de ligações entre os carbonos. E o sufixo diz respeito à função orgânica que é encontrada nessa substância. Então, pessoal, essa substância álcool etílico que a gente tem aqui, ela é composta por 2 átomos de carbono, portanto, o prefixo dela vai ser et. Os carbonos estão ligados entre si exclusivamente por ligações do tipo simples, o que significa que o intermediário vai ser an, e a gente observa que a função orgânica que tem aqui é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Portanto, essa função orgânica é álcool. Sendo dessa forma, então, o sufixo, a terminação do nosso nome pela IUPAC vai ser ol. O que vocês observam, então? Et-an-ol, etanol. Essa substância é o etanol, aquele álcool que a gente vem trabalhando desde as nossas aulas, que a gente começou a falar um pouquinho ali sobre as fermentações.
é o principal composto que dá origem à fermentação alcoólica. Relembrando vocês que a gente trabalha como substrato, o reagente é um açúcar, que pode ser a glicose, a frutose, a sacarose, ou qualquer outro açúcar que possa ser utilizado, por exemplo, por uma levedura, que é o caso da fermentação alcoólica, e produz como produto principal o etanol, que é o álcool que a gente vai encontrar lá nas bebidas alcoólicas, é o álcool que a gente vai encontrar na massa do pão antes do forneamento. Então, é uma substância bem tradicional que vem sendo grandemente trabalhada no Enem. O que a gente observa? Que essa substância etanol, que é um álcool, ela tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Porém, essa não é a única conformação, a única estrutura que pode ser obtida a partir desses átomos. Se eu observar essa molécula aqui debaixo, eu tenho 2 átomos de carbono, hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tenho 1 oxigênio. No entanto, vocês observam que nesse caso aqui a gente tem um átomo de oxigênio que está ligando 2 carbonos. Esse átomo de oxigênio ele está entre os carbonos. Dessa maneira, a função orgânica que ele desempenha é aquela que é caracterizada pela presença de um heteroátomo, certo? O que é um heteroátomo que eu tinha falado para vocês? É qualquer átomo diferente de carbono que esteja na cadeia principal ligando os carbonos. Então, o oxigênio é característico de um heteroátomo. E a função orgânica, que é caracterizada pela presença de um heteroátomo, é um éter. Então, pensem sempre, heteroátomo, a função é éter. Já vai remeter a vocês a pensarem nisso, certo? Aqui está como éter dimetílico, tá? Ele pode ser escrito assim, mas também existem outras maneiras de representar a nomenclatura desse composto. O que eu quero que vocês compreendam com isso? Vocês estão vendo que são substâncias de funções orgânicas completamente diferentes. A função de baixo é éter, a função de cima é álcool. No entanto, eu tenho exatamente a mesma fórmula molecular. O que isso significa? Que com os mesmos átomos, eu posso ter diferentes substâncias. E quando eu tenho diferença na estrutura dessas substâncias, as suas propriedades também são alteradas, elas se tornam diferentes. Então, eu trouxe aqui esse exemplo em que vocês podem ver casos específicos, em que, por exemplo, a solubilidade em água do etanol, ela é infinita, está escrita aqui como infinita, mas ele é muito solúvel, em função da afinidade que uma molécula tem com a outra. Por quê? Porque em função da presença dessa hidroxila, ela é uma molécula que tem um polo mais eletronegativo. Então, é uma molécula de caráter polar. E a água também tem caráter polar. Por isso, semelhante dissolve semelhante. Dessa maneira, o etanol ele é extremamente solúvel em água, certo? De uma forma diferente, a gente observa aqui que esse éter dimetílico, ele tem um oxigênio aqui no meio e é uma molécula que é simétrica. Tanto para um lado quanto para o outro, a gente tem a mesma coisa. Quando acontece isso, a gente não vai ter um polo mais eletronegativo. Por quê? Porque a molécula tem a mesma simetria para um lado e para o outro. Então, essa molécula tem um caráter muito mais apolar. Por esse motivo, essa substância apresenta pouca solubilidade em água. Então, observem que esse simples detalhe da mudança da estrutura na presença dos mesmos átomos confere propriedades completamente diferentes para essas duas substâncias. Então, a primeira substância é solúvel em água e a segunda substância é menos solúvel, é pouco solúvel. Da mesma maneira, ponto de ebulição. Ponto de ebulição a gente estudou lá quando a gente estava trabalhando a parte de destilação, lembram? Separação de misturas. Então, a gente aquece uma dada mistura a uma certa temperatura, a substância que entra em ebulição naquela determinada temperatura, ela entra em ebulição e consegue ser separada de uma substância que tem um ponto de ebulição maior. Então, era o caso do álcool, que a gente fazia destilação lá, né? Que o álcool tem um ponto de ebulição de 78,5 graus Celsius. Quando a gente estudou lá a destilação
das bebidas destiladas, por exemplo, aguardente, cachaça, uísque, conhaque, tequila, o que a gente fazia? Colocava num alambique, que nada mais é do que um destilador, e elevava essa temperatura próxima a 78 graus e meio, um pouquinho acima, né? E aí o que acontecia? Separava da água, porque o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Então, o ponto de ebulição em que essa substância entra em ebulição, passa do estado líquido para o estado de vapor, é 78,5 graus Celsius. Se eu for comparar com a outra substância lá embaixo, observem o valor do ponto de ebulição super negativo, menos 23,6 graus Celsius. Então, a propriedade é completamente diferente, o ponto de ebulição é completamente diferente. E, por exemplo, a reatividade com sódio. No primeiro caso, o etanol ele tem uma reatividade super alta, e no caso do éter dimetílico, ele não reage com o sódio. Então, esse é um exemplo clássico da química que a gente traz para vocês, de duas substâncias que são diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam diferenças nas suas estruturas, que, consequentemente, conferem propriedades químicas diferentes a essas moléculas. Ficou claro? Então, vamos adiante, pessoal. A isomeria, ela é dividida em dois grandes grupos de estudo. A gente trabalha com a isomeria plana e a isomeria espacial, sendo que a isomeria plana é dividida em 5 grandes grupos, que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo agora, e a isomeria espacial, que é dividida em isomeria geométrica, ou cis-trans, como vocês podem escutar, e isomeria ótica, tá? Então, são duas classificações, isomeria plana e espacial, sendo que a plana é dividida em 5 grupos, que a gente vai estudar agora, e a espacial é dividida em outros 2 grupos, que é a geométrica, ou cis-trans, e a ótica, tá? Quando a gente vai observar as substâncias que apresentam isomeria plana, por exemplo, a gente vai olhar a molécula de uma forma plana, realmente, como a gente coloca no papel. A gente vai lá e desenha, literalmente, as moléculas, a partir da nomenclatura dessa substância, por exemplo, e observa na sua estrutura plana, ali mesmo no papel, quais são as diferenças estruturais entre duas ou mais substâncias. No caso da isomeria espacial, já é diferente. A gente precisa ter um pouco mais de imaginação e um pouquinho mais de conhecimento para imaginar e conseguir identificar qual é a diferença espacial que existe entre essas moléculas, tá? A gente vai focar principalmente hoje na isomeria plana. Se der tempo, a gente entra na geométrica e na ótica. Se não der, não vamos ter pressa, a gente entra detalhadamente numa próxima aula. Então, pessoal, a isomeria plana, como eu falei para vocês, ela é dividida em 5 grandes grupos. E o nome desses 5 grandes grupos diz respeito justamente à diferença que existe na sua estrutura. Então, a isomeria plana, ela é dividida em isomeria de cadeia, ou seja, as substâncias apresentam a mesma fórmula molecular, mas a cadeia é diferente. E aí a gente vai relembrar um pouquinho sobre quais são as classificações de cadeia, né? Cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia normal ou ramificada, enfim, uma série de possibilidades que a gente tem para classificações de cadeia. No segundo caso, a isomeria de posição, onde a gente vai verificar a diferença, por exemplo, em uma insaturação, uma dupla ou uma tripla ligação, a posição de um grupo funcional, por exemplo, enfim, a posição de alguma coisa na cadeia entre essas duas ou mais substâncias vai ser diferente, mas obrigatoriamente a fórmula molecular vai ser a mesma. A gente tem também um outro grupo que chama isomeria de compensação ou metameria. Esse é um caso específico de isomeria de posição, onde acontece a diferenciação de uma estrutura em relação à outra para a posição de um heteroátomo, que foi o que a gente estava comentando. Ou seja, ambas as estruturas têm que apresentar um heteroátomo e a posição dentro da cadeia desse heteroátomo tem que ser diferente. Nós temos também o quarto grupo, que se chama isomeria de função. É o caso clássico que a gente aprendeu agora no comecinho ali, do álcool e do éter, que são duas moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular
e apresentam diferença na sua estrutura. E essa diferença é justamente a função orgânica que está presente nas moléculas. E temos também a isomeria dinâmica ou tautomeria, onde é um caso específico da isomeria de função, onde ocorre um equilíbrio em solução em que as substâncias se transformam em uma função orgânica diferente e essa reação ela é reversível, tá? Pode se transformar numa função e voltar a se transformar na função inicial. A gente vai aprender um pouquinho melhor agora mais adiante. Tá claro para vocês, pessoal? Passe adiante? Qualquer coisa, escrevam no chat aí, gente. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a isomeria de cadeia, os isômeros apresentam diferentes tipos de cadeia. Lembrando sempre, pessoal, sempre, para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, ou seja, o mesmo número de átomos que compõem a molécula, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui exemplos de substâncias com a mesma fórmula molecular que apresentam diferença na sua estrutura. Vamos observar, tem aqui o número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que é igual tanto nesse primeiro exemplo, quanto nesse segundo exemplo. O que a gente observa, pessoal? Que essa cadeia aqui, ó, ela é totalmente normal, é totalmente reta, como diz aqui, ela não tem ramificações. E no caso desse lado aqui, ó, a gente tem a cadeia principal e ela tem uma ramificação. Lembrando, o que é ramificação? São sempre átomos de carbono ligados à cadeia principal. Se eu tiver ligado um halogênio, por exemplo, um cloro, um flúor, um bromo, um iodo, isso não é ramificação. Ramificação sempre, obrigatoriamente, são átomos de carbono ligados à cadeia principal, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um átomo de carbono que, junto com os outros 3 hidrogênios, compõe o radical metil. Então, é um metil que está ligado a essa cadeia carbônica. O que vocês observam? Tem o mesmo número de átomos de carbono, o mesmo número de átomos de hidrogênio, o mesmo número de átomos de oxigênio. Observem também que ambos são aldeídos, porque o grupo funcional que está presente nessa molécula aqui na extremidade é o mesmo, se chama carbonila. E é o grupo funcional que é característico dos aldeídos. Então, eles têm o mesmo número de átomos que compõem a molécula, tem o mesmo grupo funcional, e o que tem de diferente entre essas duas substâncias? Justamente a ramificação. E essa ramificação, ela influencia na classificação da cadeia. A gente pode ter cadeias abertas ou fechadas. Nesse caso, a cadeia é aberta, né? Em ambos os casos. E aqui pequenininho, não sei se vocês estão podendo enxergar direitinho, mas isso já está na outra aula que a gente estudou, né? A gente tem a possibilidade de aqui, ó, cadeia normal ou ramificada, que é o caso desse primeiro exemplo, né? Cadeia saturada ou insaturada. Saturada quando a cadeia é composta só por ligações do tipo simples, e insaturada quando tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla. E homogênea ou heterogênea. Homogênea quando a cadeia é composta exclusivamente por átomos de carbono, e heterogênea quando a gente contém dentro dessa cadeia heteroátomos, né, que é o que a gente tinha comentado. Lembrando que heteroátomo só é heteroátomo se estiver entre carbonos. Nesse caso aqui, ó, tem um oxigênio nessa cadeia? Tem, mas ele é do grupo funcional. Então, ele não é um heteroátomo, é apenas um oxigênio que está ligado à cadeia. No caso, essa cadeia ela é homogênea e essa também. Então, a diferença entre as duas substâncias, ela está observada na cadeia, que uma é ramificada e a outra não é. A outra é normal ou reta, tá? Isso vocês vão encontrar de formas diferentes nas diferentes literaturas, tá? No caso de baixo, a gente tem também uma molécula composta apenas por átomos de carbono e hidrogênio, e nesse caso também tem a mesma quantidade de átomos de carbono e a mesma quantidade de átomos de hidrogênio. Portanto, a gente encontra como grupo funcional a função hidrocarboneto, que é aquela que é representada apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Eu não tenho hidroxila, eu não tenho carbonila, eu não tenho carboxila, tá? Então, por conta disso, a função orgânica é hidrocarboneto, que vocês já estudaram com o professor Matheus,
tá? Qual é a diferença entre essas duas substâncias? A fórmula molecular é igual. A diferença está na estrutura da cadeia, porque essa é aberta e essa é fechada, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida na classificação das cadeias, pessoal, tá aqui o resuminho, né, de como que dividem as cadeias carbônicas, as classificações tanto para abertas quanto para fechadas, e como que podem diferir. Vocês sempre vão procurar, quando falar a palavra isomeria numa questão do Enem, primeira coisa, é a mesma fórmula molecular, tem o mesmo número de átomos de carbono, hidrogênio e dos outros elementos que compõem essa molécula? Se tem, ok, segue adiante. Agora, se não tem, vocês já podem eliminar alternativas da questão. Se tiver uma alternativa com um composto que não tem a mesma fórmula molecular, ele não vai ser um isômero dessa substância, certo? Então, o primeiro caso de isomeria plana, isomeria de cadeia. Mesma fórmula molecular, alguma diferença na cadeia. No primeiro caso, a cadeia normal ou ramificada, e no segundo caso, a cadeia aberta ou fechada. Vamos adiante. No segundo caso, pessoal, a gente tem a isomeria de posição, tá? Novamente, isomeria. Vocês vão cansar de me ouvir falar, mas vocês não vão esquecer, que nem eu sempre falo, álcool, enol e fenol, para vocês saberem a diferença, tá? Não vão confundir na hora do Enem. Da mesma maneira, isomeria. Mesma fórmula molecular, diferença em alguma coisa. Na isomeria de posição, o que está diferente é a posição de alguma coisa. E essa alguma coisa, ela pode ser um grupo funcional, uma ramificação ou uma insaturação. O que é uma insaturação? Uma dupla ou tripla ligação, certo? Então, aqui nesse quadro também, novamente, a fórmula molecular, duas fórmulas moleculares diferentes, vamos acompanhar a primeira linha aqui. Então, a gente tem essa fórmula molecular, que está me dizendo o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, e eu estou observando as diferentes estruturas que estão contidas aqui, certo? Vamos olhar e pensar, a cadeia é diferente? Ambas as cadeias são abertas, certo? Não tem ramificação em nenhuma das cadeias, então eu não tenho diferença. Tem um heteroátomo em algum lugar? Não, não tem. Então, as cadeias são iguais, né? Ambas as cadeias são cadeias abertas, não ramificadas, portanto, normais, né? Homogêneas, e as duas são saturadas, porque tem só ligações do tipo simples, certo? O que eu vou observar aqui? Que eu tenho uma função orgânica que parte de uma hidroxila. Hidroxila ligada a um carbono saturado, aquele que só faz ligações do tipo simples. Portanto, a função orgânica é álcool, nesse caso, e nesse caso também, que está ligando a carbono saturado, certo? Então, a função orgânica é igual. O que eu estou observando de diferente? Que nesse caso, a hidroxila está ligada ao carbono número 1. E nesse caso, a hidroxila está ligada ao carbono número 2. Então, o que está sendo diferente? A posição do grupo funcional hidroxila. Então, eles têm a mesma fórmula molecular e apresentam como diferença na sua estrutura a posição do grupo funcional. No caso de baixo, ó, a gente está trabalhando com hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são aquelas substâncias que são compostas exclusivamente por átomos de hidrogênio e carbono. Então, o que a gente está observando aqui? A gente está observando que a cadeia ela é igual, não tem diferença. O grupo funcional é o mesmo, ambos são hidrocarbonetos, certo? Mas eu tenho uma tripla ligação aqui. Nesse caso, essa tripla ligação está no carbono 1. E nesse caso, a tripla ligação ela está no carbono 2. Então, o que está diferente entre essas duas substâncias? Elas têm a mesma fórmula molecular, mas têm diferente estrutura em função da posição da insaturação. Nesse caso, uma tripla ligação. Ficou claro? Vamos adiante. Próximo caso da isomeria plana que a gente tem é a isomeria de compensação ou metameria. Como falei para vocês, metameria é o nome dado àqueles isômeros que apresentam a mesma fórmula molecular, mas diferença na posição do heteroátomo. Então, a isomeria de compensação, ela nada mais é que um caso específico de isomeria de posição, mas que a gente não pode confundir. Para a química, isso não é isomeria de posição. Ela chama isomeria de compensação ou metameria, porque o heteroátomo
está em posição diferente dentro da cadeia, certo? Então, vamos observar. A gente tem a mesma fórmula molecular e temos dois compostos diferentes. Em ambos os casos, são aminas, que são caracterizadas pela presença de um nitrogênio, um radical amino, né? Se vocês lembrarem lá da nossa primeira aula, a valência do nitrogênio é 3. O que é valência? É o número de ligações que um átomo precisa fazer para se tornar estável, certo? Então, o nitrogênio faz 3 ligações. Ele está fazendo uma ligação com carbono aqui, outra ligação com carbono e a terceira ligação com um hidrogênio. Da mesma maneira nesse caso, certo? Então, isso é característico do grupamento amina, grupo funcional amina. Só que nesse caso, ele está no meio da cadeia e nesse aqui também em posições diferentes. Como está entre 2 carbonos em ambos os casos, ele é caracterizado como sendo um heteroátomo, tá? E nesse caso, pelo fato do heteroátomo estar em posições diferentes, nesse caso, ligado diretamente ao carbono 1, e nesse caso, ligado diretamente ao carbono 2, então, eles vão caracterizar isomeria de compensação ou metameria. No mesmo caso, no exemplo de baixo, ambos são ésteres, as cadeias, elas são iguais, não são ramificadas, são abertas, contêm um heteroátomo e, portanto, então, são cadeias heterogêneas, certo? Só que a posição do heteroátomo, ela é diferente, ó. Esse é o carbono 1, carbono 2, então, nesse caso, o oxigênio está ligado diretamente no carbono 2, entre o carbono 2 e 3, e nesse caso aqui é o carbono 1, e ela está ligada diretamente ao carbono 1 e 2. Lembrando, pessoal, que vocês precisam saber, se vocês não lembram, dá uma revisadinha lá de como numerar as cadeias carbônicas. Sempre a gente vai colocar como sendo carbono 1, o carbono mais próximo do grupo funcional, certo? Como o nosso grupo funcional ele se encontra aqui, então a gente vai começar a numerar a partir dessa extremidade da cadeia, tá bom? Vamos para o próximo caso, então. Nesse caso, a isomeria de função. Já que a isomeria ela diz respeito a 2 ou mais substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular e alguma diferença na sua estrutura, na isomeria de função, o que difere? A função orgânica que a gente encontra nessas moléculas, certo? E aí a gente estudou uma infinidade de funções orgânicas, o professor Matheus já trabalhou com vocês, eu já trabalhei também na revisão, mas eu trouxe aqui, ó, pessoal, e vai estar maior no próximo slide para que vocês possam ver, um resumão. Peguem esse resumo, que está muito bom, imprimam ele, colhem na parede e olhem para esse resumo uma vez por semana que seja. Porque aí vocês sabem quais são as funções orgânicas, qual é o grupo funcional e como que é a nomenclatura dessas substâncias, ou seja, qual é o sufixo que diz respeito à presença desse grupo funcional numa molécula orgânica, tá? Não pode se confundir, porque funções orgânicas é um conteúdo que cai muito no Enem, sempre cai aplicado, cai dentro de várias questões. Então, é necessário que a gente tenha conhecimento de nomenclatura e de funções orgânicas, tá? Identificar, então, esses grupos orgânicos, esses grupos funcionais orgânicos nas moléculas, para saber indicar quais são as funções orgânicas que estão presentes e também para identificar a isomeria de função. Então, vamos lá. A isomeria apresenta a mesma fórmula molecular. Então, aqui a mesma fórmula molecular, me dizendo o número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui eu tenho 2 substâncias diferentes. Tá claro para vocês aí, pessoal? Para mim tá apagadinho aqui. Mas, enfim, ó, o que a gente observa? Que nesse caso a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, nesse caso, a função orgânica é álcool. E nesse caso aqui, pessoal, o oxigênio ele está ligado entre 2 carbonos, portanto, ele é um heteroátomo. Dessa forma, então, a função orgânica é éter. Ah, professora, mas tem diferença na cadeia. Uma cadeia, ela não tem heteroátomo e a outra cadeia tem heteroátomo. Não, pessoal, é o grupo funcional que é diferente, tá? Se o grupo funcional fosse o mesmo, a gente iria realmente observar se a cadeia orgânica ela é igual, mas quando tem grupos funcionais diferentes, a isomeria ela é
de função. Então, uma mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes. Da mesma maneira que no segundo exemplo, a gente tem um aldeído e tem uma cetona, onde a gente tem aqui o grupo funcional carbonila, e nesse caso também o grupo funcional carbonila, porém o carbono está ligado entre dois carbonos, certo? A dupla com oxigênio está entre dois carbonos, que caracteriza o grupo funcional da cetona. No caso de baixo aqui, pessoal, a gente tem o grupo funcional carboxila, que é característico de ácido, certo? E nesse caso, a gente tem esse grupo funcional grandão aqui, que nada mais é do que essa carboxila, onde o átomo de hidrogênio é substituído por uma ramificação, uma cadeia carbônica, e faz com que a gente tenha uma molécula de éster. Então, é a mesma fórmula molecular e diferentes funções orgânicas. Nesse caso de baixo, um álcool e um fenol. Ah, professora, por que aqui é um álcool e aqui é um fenol? Isso vocês não vão errar, porque eu falo em toda a aula. O álcool tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, que é aquele que faz apenas ligações do tipo simples, e o fenol tem a hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, a um benzeno, certo? Então, é a mesma fórmula molecular e diferenças na sua estrutura, onde essa diferença é a função orgânica. Tá claro para todo mundo? Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, o resumão mesmo das funções orgânicas, que vocês precisam ter base, precisam saber para identificar a isomeria de função. Então, realmente, assim, ó, eu não vou ficar explicando isso para vocês agora, porque a gente já vem trabalhando sobre isso, mas eu indico para vocês, pega esses dois resumos aqui, ó, e cola na parede e olha para eles todos os dias. Esse primeiro diz respeito principalmente à nomenclatura oficial da IUPAC, onde a gente vai dar o nome oficial para os compostos orgânicos, onde o prefixo diz respeito ao número de carbonos, o intermediário diz respeito ao tipo de ligações, se as ligações são do tipo simples, ou seja, a cadeia saturada, né? Ou se são do tipo dupla ou tripla, que vai dar nome ao intermediário, e o sufixo à função orgânica. Os tipos de funções orgânicas aqui não estão todas, tá, pessoal? Aqui está bem mais completo, e aqui os grupos funcionais de correspondentes a cada função orgânica. Então, esse resumão aqui, ó, ele tem tudo isso. Ele tem as funções orgânicas nessa coluna, no meio o grupo funcional que vai estar presente para vocês identificarem a função orgânica e o exemplo da nomenclatura, como que dá essa nomenclatura, tá, gente? Revise isso aí que é muito importante. E vamos para o último caso da isomeria plana, que é a isomeria dinâmica ou tautomeria. Como eu falei para vocês, no caso da isomeria dinâmica ou tautomeria, é um caso particular e específico da isomeria de função, da mesma maneira ali que a metameria era um caso específico da isomeria de posição, mas que a gente não chama assim. No caso da isomeria dinâmica ou tautomeria, a mesma coisa, só que é um caso particular da isomeria de função. Por quê? Porque as funções orgânicas são diferentes, mas elas são diferentes num momento, numa condição específica, quando os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Ou seja, a gente coloca uma substância em solução e ela pode se transformar em outra substância com outra função orgânica, porém ela está em equilíbrio. Vocês observam aqui, ó, nesse exemplo, que a gente tem uma flechinha que vai e uma que vem. O que isso significa, pessoal? Significa que a reação química ela é reversível. Eu posso tanto ter esse composto e ele se transformar nesse, quanto eu ter esse composto e ele se transformar nesse de volta. Existem alguns casos em que a reação química ela não é reversível. Por exemplo, pessoal, se eu pegar uma substância, se eu pegar um papel e queimar esse papel, depois de queimado, o papel não volta mais para o estado natural dele, certo? Ele virou cinza, de papel ele se transformou em cinza. Agora, no caso da isomeria dinâmica ou tautomeria, um aldeído, ele pode se transformar em um enol quando está em solução, e em dado momento, esse enol pode voltar a se transformar em um aldeído. E isso acontece constantemente enquanto essa substância está em solução. Então, existem dois casos que são clássicos
de equilíbrio em que ocorre essa reação reversível, tá? Que chama equilíbrio aldoenólico, e se vocês pensarem nesse nome, aldo remete a aldeído, enólico remete a enol. O aldeído é caracterizado pela presença de um grupo funcional carbonila, que normalmente está numa extremidade da cadeia. E enol é a presença de um grupo funcional hidroxila ligado a um carbono que é insaturado, aquele que não faz só ligações do tipo simples, ele faz ligações do tipo dupla ou tripla. Então, esse carbono está ligado a outro carbono por uma ligação dupla, portanto, a função orgânica dele é enol. Se a gente for observar essa substância, pessoal, tem 2 carbonos, e essa aqui, 2 carbonos. Hidrogênios, 2, 3, 4 hidrogênios. E esse aqui, 2, 3, 4 hidrogênios. E oxigênio, esse aqui tem só 1, e esse aqui também tem só 1. Então, a fórmula molecular é exatamente a mesma, a substância é colocada em solução, e nessa solução ela entra em equilíbrio dinâmico, onde ambas as moléculas podem coexistir. Um aldeído, que é uma função orgânica, e um enol, que é outra função orgânica, apresentam funções orgânicas diferentes, que podem se transformar e ser reversíveis entre si. Então, se vocês olharem numa questão e verem que tem diferença na função orgânica, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem é se tem a presença dessa flechinha de vai e vem. Porque essa flechinha de vai e vem, que permite que um composto se transforme no outro e seja reversível essa reação, já é um indicativo de tautomeria, tá? Qual que é a outra coisa que vocês vão fazer? Vocês vão verificar se tem a mesma fórmula molecular, porque se não tem a mesma fórmula molecular, não são isômeros, tá? O primeiro caso clássico é o equilíbrio aldoenólico entre um aldeído e um enol, e o segundo é o equilíbrio cetoenólico, ou seja, ceto de cetona e enólico de enol. Então, quando a gente tem a reação reversível entre um aldeído e um enol, ou uma cetona e um enol, a gente tem um caso de isomeria plana, dinâmica, que pode também ser chamada de tautomeria, certo? Então, a gente viu até agora que a gente tem isomeria de cadeia, mesma fórmula molecular, mas alguma diferença na cadeia. Isomeria de posição, mesma fórmula molecular, mas alguma diferença na posição. Isomeria de função, mesma fórmula molecular, mas a função orgânica é diferente. Metameria, que é um caso específico de isomeria de posição, onde difere a posição do heteroátomo, mas as fórmulas moleculares continuam sendo iguais. E isomeria dinâmica ou tautomeria, onde tem a mesma fórmula molecular, mas ocorre um equilíbrio dinâmico quando duas substâncias estão em solução. Casos clássicos, equilíbrios aldoenólico entre um aldeído e um enol, e equilíbrio cetoenólico entre uma cetona e um enol. Indicativo da tautomeria, a presença da flechinha do vai e vem, que indica que a reação é reversível. Então, vamos agora, pessoal, fazer uma questão do Enem, que caiu faz bem pouquinho tempo, do ano de 2018, tá? E foi a questão 101, não sei de qual caderno que foi nesse momento, porque varia o número da questão de acordo com o caderno, né, de prova. Mas a questão diz o seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, tá? Quando a gente olha o nome dessa molécula, a gente já consegue identificar a cadeia principal, ó, já vê que DEC é composta por 10 carbonos. A gente sabe que no carbono 2, em que é o intermediário, tem uma insaturação, uma dupla ligação. E o final óico, a gente viu que lá na frente tinha ácido, né? Ácido, e o final óico diz respeito a um ácido carboxílico. Então, vamos adiante. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença.
pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na fórmula estrutural, fórmula molecular, identificação dos tipos de ligação, contagem do número de carbono, identificação dos grupos funcionais. Qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês pegarem uma questão desse tipo, pessoal? Vocês vão ter que saber, ter conhecimento da nomenclatura e como montar essa molécula para olhar para essa molécula. Então, eu trouxe aqui a molécula já pronta de duas formas diferentes, tá, gente? Aqui da fórmula mais simples que a gente costuma montar, tá? E vamos pensar. Primeiro, a gente identifica aqui, deixa eu abrir o lápis para eu riscar. A gente identifica aqui, ó, DEC, certo? A cadeia principal é daqui para lá, certo? Então, significa que eu tenho DEC, 10 carbonos. Então, 1, 2, 3, só vou marcar pontinhos, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, certo? No carbono 2, eu tenho uma dupla ligação, porque é em o meu intermediário. Então, carbono 1, carbono 2, eu tenho uma dupla ligação, tá aqui. Ioico, que o final é relativo ao ácido carboxílico. Qual é o grupo funcional que diz respeito ao ácido carboxílico? A carboxila, certo? O que eu tenho antes disso aqui? Me indicando que no carbono de número 9, eu tenho um hidróxi. O que é o hidróxi? Indicativo da presença de uma hidroxila, certo? Então, se aqui é meu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é nesse carbono que eu vou ter uma hidroxila, certo? O que eu observo aqui, pessoal? O composto de baixo. Um é o composto produzido pelas rainhas, o outro pelas operárias, certo? A única diferença que eu tenho nesse composto tá aqui, ó, no 10. Todo o restante do nome do meu composto é igualzinho, certo? Ácido, 9 e 10. O resto, hidroxidec 2 enoico, é igual. Então, o que tem de diferente na minha substância? A posição dessa hidroxila, que nesse caso está no carbono de número 10. E por que esse aqui é o carbono 10 e não é o carbono 1? Porque eu sempre começo a contar os carbonos a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Esse é o grupo funcional do ácido carboxílico, porque está me dizendo oico, a terminação aqui, então eu começo a contar os carbonos daqui, certo? O que eu estou observando nesse caso, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, a fórmula, aquela que a gente coloca simplificada, em que cada extremidade é um carbono. Então, aqui a gente tem um carbono, aqui a gente tem outro carbono, aqui outro, e assim sucessivamente, certo? É exatamente a mesma molécula que essa. A diferença está só na representação. Lembrando que o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações para se tornar estável. Então, ele faz as ligações entre os carbonos e o que falta se completa com hidrogênio. Se eu tivesse que ver a fórmula molecular disso aqui, eu ia colocar um carbono em cada uma das extremidades e ia completar 4 ligações com átomos de hidrogênio. Nesse caso aqui, a molécula já está completamente especificada. Coloquei aqui para melhor vocês visualizarem, certo? O que a gente observa? O número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio nessa molécula e nessa molécula são iguais. O que significa que eles têm exatamente a mesma fórmula molecular, certo? Mas tem uma diferença na sua estrutura. O que isso significa? Que eles são isômeros, certo? Se eles apresentam a mesma fórmula na sua estrutura, a mesma fórmula molecular e uma diferença na estrutura, eles estão apresentando isomeria. E como a diferença entre eles é a posição do grupo funcional hidroxila, significa que essa isomeria é de posição. Ambos têm os mesmos grupos funcionais, a cadeia é aberta no caso dos dois, o que difere uma substância da outra é a posição de um grupo funcional.
Portanto, estamos tratando de isomeria plana, e essa isomeria se trata de isomeria de posição. Então, vamos retornar ali para a nossa questão, pessoal. Está dizendo que as moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na fórmula molecular, é igual, tem uma diferença na sua estrutura. Portanto, pessoal, a gente já mata a charada aqui, ó, de começo na questão. Fórmula estrutural é diferente. Qual é a diferença nessa estrutura? A posição do grupo funcional hidroxila. Mas vamos observar as outras alternativas. A fórmula molecular é diferente? Não. A fórmula molecular é exatamente a mesma. A identificação dos tipos de ligações? Não. A cadeia carbônica tem as mesmas ligações, o mesmo número de ligações do tipo simples e do tipo duplas. A contagem do número de carbonos é diferente? Não, claro que não. Se a fórmula molecular é igual, então o número de carbonos também é igual. E a identificação dos grupos funcionais tem diferença? Não, em ambas as moléculas a gente tem o grupo funcional carboxila, relativo ao ácido carboxílico, e temos a hidroxila do grupo funcional álcool, porque ela está ligada a carbono saturado. Então, essa aqui a gente já mata a charada de cara, uma questão muito simples, em que a gente já sabe que a alternativa correta é a letra A. Ficou claro para vocês? Então, vamos para essa próxima questão, pessoal. Essa questãozinha aqui. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, porque o octano é o principal composto do combustível, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. E aí vem a pergunta, o desfecho da pergunta. Com base nas informações do texto, qual dentre os isômeros seguintes seria esse composto? Primeira coisa, a gente vai voltar lá na questão e vai ver o que é importante nessa questão. Ele está dizendo que são isômeros do octano. Qual é o octano, pessoal? Vamos fazer de uma forma bem simplificada. Oct são quantos carbonos? 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só ligações do tipo simples. Tá lindo o meu desenho. Então, pessoal, tem que ser isômeros dessa substância. E a gente sabe que para cada pontinha que tem um carbono, ele tem que fazer 4 ligações. Então, se completa com átomos de hidrogênio. O que eu vou fazer aqui para facilitar essa questão para vocês? Eu já vou dizer para vocês que todas essas substâncias são isômeros do octano, tá, gente? Porém, quando vocês olharem a questão, vocês não vão saber. Vocês têm a opção de verificar qual é a fórmula molecular e de observar ali na questão se tem alguma alternativa que não tem a mesma fórmula molecular. Se houver, vocês já descartam de cara, tá? Essa alternativa vai estar errada, então vocês vão para as próximas. Então, vamos chegar aqui, ó, no enunciado da questão que está dizendo que são associados compostos com cadeias carbônicas menores, ou seja, a gente vai procurar a cadeia que tiver menos carbonos na cadeia principal, certo? O segundo requisito, com maior número de ramificações, ou seja, tem que ser ramificada. Se não tiver ramificação, não é interessante. Quanto mais ramificação, melhor. E essas ramificações, de preferência, mais afastadas das extremidades da cadeia. Nesse contexto, pessoal, já digo para vocês que tem uma questão específica. Quanto menor a cadeia, mais centralizadas estão essas ramificações. Então, no primeiro caso, o N-octano, o N remete à cadeia normal. Então, é praticamente o mesmo composto, tá, gente? Vamos observar a letra B. Por quê? Porque essa alternativa A, ela não tem ramificação nenhuma. Então, já de cara, a gente sabe que não é o composto, certo? Então, nesse caso, 2-dimetilhexano. Hexano, quantos carbonos tem? X, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Está dizendo que no carbono 2 e 4, a gente tem 2 radicais metil. Então, aqui no carbono 2, 1, e no carbono 1, 2, 3, 4. Tem mais um metil aqui. É ramificada? Sim, mas está próximo da extremidade. Vamos para a letra C. 2-metil-epitano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque é hept, certo? E no carbono 2 tem o radical metil. A gente já está descartando a letra A e vamos descartar a letra C, porque está dizendo quanto mais ramificações. Aqui a gente tem mais ramificações em cima do que aqui. Vamos para a próxima. 2-dimetil-hexano. Hexano tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1. 6, certo? Está dizendo que nos carbonos 2 e 5, a gente tem grupamentos metil. Então, no carbono 2, 3, 4 e 5, a gente tem grupamento dimetil. E vamos para o último caso. 2, 2, 4, trimetilpentano. Pentano significa que tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E no 2, 2 e 4, a gente vai ter radicais do tipo metil. Um aqui, um para baixo. E no 3, 4, a gente tem outro radical metil. Então, o que a gente vai descartar aqui, pessoal? A gente vai descartar aqueles que têm, em primeiro lugar, as cadeias maiores, porque está dizendo que cadeias carbônicas menores são mais interessantes, e com ramificações mais afastadas das extremidades. Se a gente observar todos os compostos que estão nas alternativas, o que a gente observa? Esse aqui está descartado, esse aqui tem só uma ramificação, e a gente fica com um composto que tem 2 ramificações, esse aqui tem 2 ramificações, e esse aqui tem 3. Esse aqui tem 2 ramificações que estão muito próximas à extremidade, que está dizendo lá no enunciado, então a gente vai tirar ele também. E se eu ficar entre esse composto e esse composto, que ambos são isômeros, o que a gente observa? Que a cadeia desse aqui é menor e que ele tem mais ramificações. Vamos trocar a cor aqui para vocês verem. Eu tenho uma ramificação, 2 ramificações, 3 ramificações, e a minha cadeia tem 5 átomos de carbono. Enquanto esse aqui eu tenho 2 ramificações, uma aqui e outra aqui, e a minha cadeia tem 6 átomos de carbono. Portanto, a alternativa correta vai ser a letra E, que atende ao requisito da questão. Importante vocês verificarem, pessoal, se o número de átomos de carbono e hidrogênio correspondem ao mesmo número de átomos do octano. Como a prof está aqui e já verificou a questão, eu posso afirmar para vocês que sim, tem a mesma fórmula molecular, então tem o mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio que o octano. Então, a alternativa correta é letra E. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Já passou do nosso horário, 19 horas, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a isomeria plana. Na aula que vem, a gente vai entrar em isomeria espacial. Aí vamos trabalhar a parte da geométrica e da isomeria ótica. Vamos trabalhar questões, que tem muita questão no Enem, principalmente cis-trans. Vocês não podem perder isso, tá? Deem uma revisadinha, por favor, nas funções orgânicas e nas classificações das cadeias. Estudem, tenham vontade, não percam a motivação. E na próxima aula comigo, que não é na semana que vem, a gente volta e trabalha um pouquinho mais sobre isomeria. Tá bom, gente? Um beijão para todo mundo e um ótimo final de segunda-feira. Fiquem aí que tem uma próxima aula agora na sequência, tá? Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima aula.